Olá, galerinha, tudo bom? Vou iniciar aqui a gravação para a gente aprender um pouquinho sobre o processo de retextualização. Eu vou explicar um pouquinho, trazer também, além do conceito de retextualização, vou trazer alguns exemplos. Vou trazer um exemplo de uma retextualização que eu fiz, tá bom? Para que vocês possam conhecer como é o processo. E no finalzinho eu vou explicar a atividade, tá ok? Então, vou iniciar aqui, vou apresentar a tela para que vocês possam ver. Só um instantinho. Vamos aqui. Apresentação dos slides. Pronto. Retextualização. O que é a retextualização? Retextualização denomina-se retextualização o processo de produção de um novo texto a partir de um ou mais textos bases. Vocês devem estar se perguntando, né? Como assim, professor? O que é esse processo de retextualização? Meninos, a partir do momento em que eu produzo um texto com base em outro texto, este é o processo de retextualização. Por exemplo, a gente vê muito processo de retextualização em músicas. Por exemplo, eu tenho ali passagens bíblicas. Tem muitas passagens bíblicas, a gente tem ali um texto escrito, né? As passagens bíblicas, um texto escrito, que por meio de um processo de retextualização, transformado em uma música. Então, a gente tem ali um texto escrito, que é transformado em um texto oral, em uma música. Então, a gente vê muito presente, por exemplo, poemas de autores famosos que depois são transformados também em músicas. E a gente também vê o inverso. A gente vê músicas que são transformadas em contos, em poemas, em romances, em novelas. Esse é o processo de retextualização. É quando eu pego um texto e, a partir daquele texto, eu faço um novo texto. Deixa eu dar outro exemplo aqui para vocês compreenderem um pouco mais. Vamos aqui, eu vou dizer, meninos, vou trazer aqui um poema para vocês, um poema bem legal. Eu trago lá o poema, por exemplo, o poema de Cecília Meirelles. Eu digo, pronto, a partir desse poema, vocês vão produzir um conto, ou uma crônica, ou um romance. Então, imaginem lá, a partir daquele poema, das informações que tem naquele poema, vocês vão produzir agora um conto. E o poema ele está falando sobre amor, sobre um homem apaixonado por uma mulher. Essa mulher ela morre no final no poema. Então, a partir dessa estrutura, vocês vão montar uma história, um conto. Esse é o processo de retextualização. Vocês nem percebem, mas acredito que vocês fazem muito isso, muito, muito mesmo. Por exemplo, eu vejo o pessoal agora na pandemia. E sai uma notícia no jornal acerca da pandemia, e vai lá o pessoal e fazem raps acerca da pandemia para conscientizar o pessoal. O processo de retextualização é isso. É um processo de produção de um novo texto a partir de um ou mais textos básicos. E aí eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu fiz. Eu publiquei um artigo lá na revista do GELME, e nesse artigo de opinião eu fiz uma retextualização. Eu mostrei como é que ocorre um processo de retextualização, para vocês verem como é bem legal. Eu sei que o nome é difícil, deve estar todo mundo pensando, meu Deus, retextualização, a professora trouxe um termo tão difícil. Mas pelo que eu já vi explicando para vocês, é algo bem fácil, né? Vocês estão percebendo? Eu vou pegar um gênero oral e vou trazer ele para o escrito. Ou eu vou pegar um gênero escrito mesmo, por exemplo, um poema, e transformar ele em uma crônica. A gente pode também pegar um outdoor. Imagina, todo mundo passando ali, passando na avenida, não tem aqueles outdoors enormes, onde tem propagandas.
Então, imagina que eu passo, aí tá lá falando sobre adoção de animais. Aí eu digo, ai, que tema legal, que estrutura legal. Ah, pronto, vou fazer uma música a partir desse outdoor, vou retextualizar. Ou não, ai, vou escrever uma notícia acerca. Então, é esse o processo. Eu trouxe aqui para vocês o poema tirado de uma notícia do jornal. É o título dele, viu? A primeira vez que eu li, eu estava achando que esse era um poema que tinha sido tirado de uma notícia de jornal, mas não, é porque é o título dele. Poema tirado de uma notícia de jornal. Ele foi escrito por Manuel Bandeira, em Libertinagem. E aí, esse foi o poema que eu usei no meu processo, lá no meu artigo de opinião. Eu retextualizei esse poema. Vamos ler aqui o poema? Olha aqui. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia, num barraco sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, meninos, eu peguei no meu artigo, foi publicado, eu publiquei esse artigo junto com os colegas meus e junto com o meu professor. Peguei esse poema e retextualizei, eu transformei esse poema em uma notícia. E aí eu vou mostrar a vocês. Então, a partir desse texto de Manuel Bandeira, eu fiz uma notícia de autoria minha. Eu criei uma notícia, né? Então, a partir desse texto, eu criei outro texto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Ó? Aqui foi a minha retextualização. A partir do poema lido, eu transformei ele em uma notícia. Eu coloquei ele na estrutura de uma notícia. Então, eu peguei aqui o título. A gente sabe que a notícia ela precisa ter um título bem chamativo. Eu fui e coloquei, ó. Homem morre afogado. A gente sabe que abaixo do título a gente precisa do lead. O lead é chamado do quê? É esse resumo do que vai conter na notícia. Eu coloquei: carregador de feira livre comete suicídio após atirar-se na lagoa Rodrigo de Freitas. Tá vendo? E aí eu fui e comecei Claro que vocês vão ver algumas informações que não estavam lá no poema, porque eu tive que adequar, né, o poema para adequar a notícia, né, com as informações do poema. Porque uma notícia, por exemplo, ó, uma notícia ela precisa de data, né, ó. Eu coloquei na noite dessa terça-feira, 21 de janeiro de 2020, por volta das 23 horas. Tá vendo que eu trouxe dados que não tinha lá no poema? Ah, professora, mas na retextualização, então, eu posso fazer essas modificações? Pode sim. O importante é que eu tomei aquelas informações do poema como base. Eu tentei pegar aquelas informações que estavam presentes em um poema e transformar em outro gênero, que é o gênero notícia. E aí eu vou adequando até ficar na estrutura verdadeira de uma notícia. Então tá aqui, ó. Na noite dessa terça-feira, 21 de janeiro de 2020, por volta das 23 horas, João Gostoso, como era conhecido, atirou-se na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Segundo o relato de alguns amigos, na noite de sua morte, ele estava no bar 20 de novembro, bêbado, cantou e dançou a noite toda. João Gostoso era carregador de feira livre e residia no Morro da Babilônia, num barraco sem número. Seu corpo ele foi encontrado somente no outro dia pela Guarda Civil. Esta informa que logo pela manhã foi acionada por feirantes que informaram que o colega João Gostoso havia desaparecido. A Polícia Civil também esteve na Lagoa Rodrigo de Freitas e, verificando as imagens de câmeras próximas ao local, afirmou que o sujeito cometeu suicídio atirando-se na lagoa. Estão vendo, pessoal? Então, ó, eu peguei as informações daquele poema, acrescentei outras, porque eu precisava organizar, nesse processo de retextualização, eu precisava organizar as informações de modo que se transformasse em uma notícia. Mas quem lê essa notícia aqui já vai se lembrar, eita,
Essa história está parecida lá com um poema de Manuel Bandeira, uma notícia retirada do jornal. Então, a gente vê que há essa ligação. Eu peguei várias informações, eu peguei todas as informações que continha no poema e acrescentei outras para transformar finalmente em uma notícia. E aí, o que é que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês, da mesma forma que eu transformei um poema em uma notícia, vocês vão transformar uma notícia, tá ok, pessoal? Vocês vão transformar uma notícia em um artigo de opinião. Olha aqui a notícia. Essa notícia, a partir das informações dessa notícia, vocês vão fazer o artigo de opinião. Então, vamos ler aqui a notícia para que a gente possa compreender. E deixando bem claro, vocês viram que eu tive que acrescentar informações para montar a notícia, porque só as informações lá do poema não eram suficientes para fazer a notícia. Da mesma forma é aqui. Nós sabemos que aqui na notícia não tem todas as informações necessárias para fazer um artigo de opinião. Aqui na notícia não tem argumentos. Você vai ter que argumentar no seu artigo de opinião, você vai ter que posicionar, você vai ter que mostrar a sua ideia. Professora, eu vou ter que colocar toda essa informação. Olha bem, eu não estou pedindo para vocês copiarem isso aqui e dizerem que estão fazendo um artigo de opinião. Não. A partir desse assunto, a partir desse texto, vocês vão produzir. Se vocês quiserem, vocês podem pegar para contextualizar. Lembra? O primeiro passo do artigo de opinião é aquela parte da contextualização. Se vocês quiserem, inicialmente, vocês podem contextualizar com essas informações. Mas depois vocês vão ter que argumentar, dizer o que vocês acham desse tema, ok? Temos aqui uma notícia que vai ter que ser transformada em um artigo de opinião. É esse o nosso objetivo. A partir da leitura, a partir desse assunto aqui, vocês vão transformar essa notícia em um artigo de opinião, assim como eu transformei um poema em uma notícia, ok? Vamos ler só mais uma vez para vocês compreenderem aqui. O mundo chega a 3 milhões de mortes por Covid, com piora da pandemia na América do Sul. Foram registradas 1 milhão de óbitos em apenas 93 dias. Puxada pelo Brasil, região passou a Europa e é a que mais tem novas vítimas do novo coronavírus. Então, qual é o assunto aqui? A gente já pode observar que o Lucas, né, escrito aqui por Lucas Sampaio, no portal do G1, ele está falando o quê? Que o mundo ele chegou à marca de 3 milhões de mortes por Covid, né? E que houve uma piora, houve um crescente número de mortes de Covid, né? Na América do Sul. Então, ele vai informar o quê? Olha, está tendo um aumento. O mundo já chega a 3 milhões de mortes. E esse aumento está sendo, né? A gente está vendo mais casos na América do Sul. Ele diz aqui, foram registradas 1 milhão de óbitos em apenas 93 dias. Em pouco tempo, a gente já teve 1 milhão de óbitos, né? E ele diz que é puxada pelo Brasil, a região passou a Europa e é a que mais tem novas vítimas do novo coronavírus. Já dá para entender qual o assunto da notícia, né? Então, prosseguindo, ele diz que o mundo chegou neste sábado 17 a triste marca de 3 milhões de mortes causadas pela Covid-19, em meio à piora da pandemia na América do Sul, principalmente por causa do Brasil, e também pela aceleração no número de óbitos na Ásia. Então, ele vai começar a informar aqui, Foram 263 dias para atingir o primeiro milhão de vítimas da Covid. Ele vai recapitular. Foram 263 dias, depois que foi descoberta a Covid-19, foram 263 dias para que chegasse no primeiro milhão, para que completasse 1 milhão de vítimas por Covid. E aí depois diminuiu. Foram 180 dias para completar 2 milhões de óbitos. E agora, com 93 dias,
conseguiu registrar mais 1 milhão de vítimas. Então, a gente está percebendo o quê? Que está diminuindo o contágio, que as mortes estão sendo mais recorrentes. Antes demorava, era 263 dias, aí depois foi 108, agora em 93 dias a gente já teve mais 1 milhão de casos. Então, ó, a primeira morte causada pelo novo coronavírus, ela foi registrada, né, oficialmente em 9 de janeiro de 2020, na China. E desde então o vírus se espalhou pelo mundo. O mundo tem registrado cerca de 11,8 mil mortes causadas pelo novo coronavírus por dia, ainda abaixo do pico de 14,4 mil, atingido em 26 de janeiro deste ano. Além disso, o mundo tem registrado uma média de quase 750 mil casos confirmados por dia. Era menos de 360 mil em fevereiro. E com isso já são quase 140 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Pronto, meninos, está aqui a notícia. E é a partir dessa notícia que vocês vão fazer o artigo de opinião de vocês. Vocês vão transformar essa notícia em um artigo de opinião. Então, vamos aqui recapitular o que é que a gente precisa fazer esse artigo de opinião. Vou colocar aqui na estrutura. Lembra aqui da estruturazinha do artigo de opinião que a gente viu na aula? Eu vou precisar de um título. Mas lembra que o meu título ele tem que estar de acordo com o texto que eu vou retextualizar. Vai ter que estar de acordo com a notícia. A notícia, ela está falando de quê? Ela está falando de bullying virtual? Ela está falando de legalização da maconha? Não. Ela está falando do quê? Do crescimento, do aumento de casos por Covid, do aumento de mortes por Covid-19. Então, qual vai ser o meu título, professora? Imaginem aí. Se a notícia está falando acerca da pandemia, acerca da Covid, acerca do aumento de morte da Covid, eu tenho que fazer um título mais ou menos, por exemplo, o aumento de mortes por Covid, ou pandemia, 2 pontos, Covid, números de mortes por Covid aumentam, alguma coisa desse tipo. É mais ou menos dessa forma o título. E aí a gente tem a outra parte, que é a situação problema. Eita, será que vocês lembram da situação problema? Eu imagino que vocês já estão aí, meu Deus, o que é essa situação problema que a professora está falando? Número 1, título. Não esqueçam do título, pessoal. Não esqueçam do título. Muitas atividades foram enviadas sem o título. E agora eu vou olhar bem direitinho, para aceitar. Só vou aceitar se tiver tudo ok, tá bom? Então, a situação problema. Eita, professor, o que é a situação problema? Calma, pessoal. É aquela primeira parte que você vai contextualizar. Você vai iniciar falando sobre o Covid, sobre esses aumentos de morte que teve. Se você quiser, você pode trazer algum dado que está aqui. Se você quiser trazer alguma parte, lembre de citar. Segundo Lucas Sampaio, que foi o escritor, segundo a notícia do G1, mas lembrem de colocar, se vocês quiserem colocar algum dado daqui. Então, inicialmente, vocês vão falar da Covid, desse aumento de mortes que teve, tá entendendo? Vocês vão falar, inicialmente, vocês vão contextualizar o que é a Covid, o que é o coronavírus. E esse aumento de casos está aumentando. Por exemplo, ó, a Covid-19 é uma pandemia que vem afetando diversos países, que vem causando muitas mortes. Atualmente, a pandemia, atualmente os casos e os números de óbitos estão aumentando. Então, inicialmente, você vai contextualizar. E aí, depois a gente vai para a discussão. O que é a discussão? É o argumento. Eu já disse o que era a pandemia, eu já disse que os números estão aumentando, e agora eu vou argumentar. E aí? Por que é que esses números estão aumentando? Qual o meu posicionamento acerca disso? O que é que a gente precisa, pessoal? Os números estão aumentando porque o pessoal, eles não estão se conscientizando. Será que o pessoal está usando máscara? Será que o pessoal está usando álcool em gel? E
E o distanciamento social, está tendo esse distanciamento social? Ou o pessoal está indo para festa, fazendo festa clandestina, e aí você vai começar a argumentar, você vai colocar a sua opinião. Olha, se nós já tivéssemos todo mundo vacinado, talvez isso não acontecesse. Se já tivesse vacina para todo mundo, talvez isso não acontecesse. Os números de casos teriam diminuídos. O governo, o município, o presidente, olha, precisa conscientizar as pessoas. A gente precisa ter fiscalização para que um período de lockdown não seja, período de lockdown, aquilo que foi decretado que deve ser fechado, aquilo que foi decretado que não deve ter festa, não deve ter aglomeração, deve ser fiscalizado. Essa parte onde vocês vão argumentar, vocês vão mostrar a opinião de vocês. E aí, por último, a gente tem a situação, avaliação. Vocês vão fechar. Vocês vão fechar o texto de vocês. Vai ser aquela. A gente teve a introdução, ali a discussão e vamos ter a conclusão. Vocês vão concluir. Se vocês quiserem, vocês podem dar ideia do que vocês acham que pode ajudar para diminuir essas mortes por Covid-19. Ou se vocês quiserem, vocês só reafirmam essa questão, o posicionamento de vocês. Só colocar, vocês podem argumentar novamente o que vocês acham sobre a pandemia, o que vocês acham que deve ser feito, qual o posicionamento de vocês acerca desses números crescentes de casos. Podem também dar, não, olha, eu acredito que quando todos estiverem vacinados vai melhorar, então governos, vocês têm que investir em vacina, vocês têm que mandar vacina para o pessoal, e os leitos de hospital, pessoal, vamos aumentar os leitos de hospital, tem muita gente que morre porque não tem UTI, tem muita gente que morre porque não tem um leito para ficar, então argumentem, mostrem a posição de vocês, está ali o artigo, está ali a notícia, a partir das informações da notícia, a partir do tema da notícia, vocês vão retextualizar e vão transformar em um artigo de opinião. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Vocês vão pegar, tá aqui a atividade, vai ser essa atividade. A partir daquela notícia, vocês vão fazer um artigo de opinião. Qualquer coisa, chamem no grupo, chamem no WhatsApp, mandem mensagem, ok? Qualquer dúvida é só me falar. Mais uma vez, pessoal, não vamos tirar da internet, até porque não tem como tirar da internet, porque ninguém escreveu um artigo de opinião a partir daquela notícia. Pelo menos até a parte que eu pesquisei, ninguém. Nós somos inéditos, viu? Nessa transcrição, nessa retextualização. De fato que a notícia ela saiu sábado, é nova. Então, por favor, eu quero ver vocês expondo seus argumentos, as suas ideias. Não tirem da internet, eu não vou aceitar. Se forem citar algum dado, por favor, colocar de onde tirou o site e de onde tirou a informação, ok? Lembrando que toda informação ela vai ser retirada daquela notícia, porque a gente está retextualizando, a gente está escrevendo um artigo de opinião a partir daquela notícia. Então, já está lá os dados para que vocês coloquem. Usem a criatividade de vocês. Vocês já estão vivendo nesse período de pandemia, todos nós já estamos vivendo, e já há mais de um ano, então a gente sabe falar sobre isso. Eu tenho certeza que vocês sabem falar, que vocês têm alguma opinião, que vocês têm algum argumento e alguma ideia, tá? Alguma ideia que possa ajudar a diminuir esses casos. Vocês têm a opinião de vocês e vocês têm que expressar nessa atividade. Façam com as palavras de vocês, não se preocupem. Eu quero que vocês façam com as palavras de vocês, não vão se preocupar. Ai, professora, mas eu nem tenho essas palavras bonitas desses autores que a gente lê os artigos de opinião. Eu não estou pedindo isso. Estou pedindo para que vocês argumentem e que escrevam com suas palavras. Eu conheço as palavras de vocês, eu conheço a forma que vocês escrevem. Eu sei quando é retirado da internet e quando não é retirado da internet. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês lá na matéria de língua portuguesa, ou quem tiver aberto lá uma matéria para oficina, vocês vão colocar aí o cabeçalho. Outra coisa, muita gente me enviou a atividade sem colocar o cabeçalho, e aí quando eu vou baixar a atividade, fica o texto, mas não fica o nome da pessoa. Então, por favor, quando vocês peguem aí o caderninho de vocês e escrevam cabeçalho. Atividade 2, retextualizar.
Vão colocar o nome, vão colocar a data, a série e o nome da professora, ok? Então, vocês façam isso. Quando fizerem, por favor, de caneta, de preferência azul, porque quando tirar foto, a gente está nesse momento difícil, quando tirar foto de lápis ou caneta preta, eu não consigo enxergar. Eu não tenho como eu ler direitinho. Vocês façam de caneta esse cabeçalho e abaixo escreva o artigo de opinião a partir daquela notícia. Não se preocupe com quantidade de linhas, ok? Lembrem-se da estrutura do artigo de opinião. O que é que a gente precisa no artigo de opinião? Lembrem-se da aula. Qualquer dúvida, vão lá no link da aula e assistam novamente. Precisa de título o artigo de opinião? Precisa. E o artigo de opinião, escrevo só um parágrafo só? Não, eu tenho que dividir em parágrafos. Eu vou dividir ali a contextualização, depois eu vou ali para o parágrafo da discussão dos meus argumentos e, por último, o parágrafo da conclusão. De algum argumento, de alguma ideia que eu quero trazer para melhorar aquela situação. Tá ok? Então, lembrem-se dessa estrutura, lembrem do recuo. Quando eu inicio um parágrafo, eu dou o recuo. Lembrem das pontuações, vírgula, do ponto. Eu sei que vocês têm dificuldade, vocês ainda estão aprendendo essa questão de vírgula e ponto, mas sim, algo que é principal que eu peço é a questão dos parágrafos. Não fazer um parágrafo só, divida aí a estrutura em 3 parágrafos, dê o recuo do início, faça bem direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem mandar mensagem, como eu já falei no grupo, ou podem mandar lá no PV, tá ok? Qualquer dúvida, é só falar. Professora, e eu posso entregar a atividade até quando? Como eu sei que vocês estão com várias atividades, estão um pouquinho sobrecarregados, eu vou deixar até a sexta-feira. Olha bem o que aconteceu. Até a sexta-feira eu vou deixar, viu, pessoal? Porque teve muita gente que nessa primeira atividade disse, professora, eu não consegui fazer, então até domingo eu recebi a atividade. Por que eu recebi? Porque a gente era a nossa primeira aula, teve muito aluno que entrou depois, e eu não podia penalizar eles. Teve muita gente que nem sabia da oficina, que depois foi que foi assistir a aula de forma assíncrona, então por isso que eu, até no domingo eu estava aceitando. Mas agora, como já está todo mundo a par, passam até a sexta-feira. Até a sexta-feira à noite eu estou recebendo. Se tiverem dificuldade, o professor acontecer alguma coisa que eu não vou conseguir entregar na sexta-feira, uma justificativa bem plausível, vocês me informam, para que a gente possa conversar e eu possa ver se realmente não deu certo. A justifique se esse argumento tá plausível, se esse argumento vai me convencer, viu? Então, galerinha, é só isso, né? Eu agradeço a vocês, agradeço a presença na oficina, agradeço por estarem assistindo essa videoaula sobre retextualização com essa atividade bem legal, viu? Como eu já falei, na próxima aula a gente vai ter outras atividades sobre argumentação. Vai ser júri, quiz, diversas coisas bem legais, viu? Façam, não façam com preguiça, não colhem, não tirem da internet. Deixa a imaginação de vocês, viu? Deixa a imaginação de vocês guiarem nessa produção. Não se preocupem, viu, com questão de escrita, nem quantidade de linhas. Façam de acordo com o que vocês veem que conseguem, viu? Pois um abraço, vou encerrar aqui, né, a apresentação e o slide, e até a próxima aula.